Antes de a gente falar das atrações ligadas ao cinema brasileiro que estão vindo por aí, e tem muita coisa boa, e celebrar um filme imperdível que está em cartaz com a Rose Byrne, que é Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria, que a gente viu no Festival de Berlim de 2025. Quando eu digo a gente, não só você via Arena, mas a minha pessoa, com Gustavo Valente, meu parceiro de momento crítico, a gente estava lá na Berlinale. Jogando muito, não é caspa, é neve isso. Eu tenho que achar a minha outra luva, que eu não faço a menor ideia de onde esteja, e falar com vocês sobre as premiações do Globo de Ouro, que ocorreram no dia 11 de janeiro. Bora ver quem ganhou? I didn't prepare anything. Thank you very much. Uou! Pra todo mundo no Brasil assistindo isso agora. Alô, Brasil! Bom, até agora nada da luva, mas eu queria falar pra vocês o seguinte, o programa... Não. Hoje a gente vai falar de Hector Babenco, um grande amigo, de que eu tenho muita saudade. Um dos motivos pelos quais eu resolvi falar dele, tem um longa-metragem que tá aí se aboletando com possibilidade de ir pro Oscar, que é um filme que eu gostei imensamente, que eu vi na Mostra de São Paulo. Ele passou no Festival de Sundance de 2025, mais adiante ele foi para Locarno, aliás, no encerramento, que é a nova versão de O Beijo da Mulher-Aranha. Na verdade, a versão musical desse texto, que é decalcado de um romance do Manuel Puig. Essa versão nova tem uma interpretação assim fulgurante da Jennifer Lopez cantando pra caramba. Só que O Beijo da Mulher-Aranha, que ficou na nossa cabeça, é a versão dos anos 80 dirigida pelo Hector Babenco, que é um argentino de Mar del Plata, que se radicou no Brasil ainda nos anos 70, e a gente vai entender por que neste programa. O Ixi Arena vai resgatar dois filmes do Babenco que são pouquíssimos citados, mas são filmes assim memoráveis. Meu Amigo Hindu, que é o seu filme de despedida. Tem gente que fala O Amigo Hindu. Eu vi esse filme na abertura da Mostra de São Paulo de 2015 e eu me lembro da luta da Bárbara Paz, uma grande atriz e, sobretudo, grande diretora, companheira de vida do Babenco durante muito tempo, atriz desse longa-metragem, para torná-lo um sucesso. E ele, inegavelmente, se tornou um marco. Do outro lado, eu vou lembrar de um filme do Babenco que estará para sempre no meu coração, alvo das minhas pesquisas, da minha celebração, e que está sendo agora homenageado com uma citação no memorável O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho, que é Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Roda a vinheta! Agora que tacaram a luva na minha cara, eu achei, agora não preciso dessa aí. É o seguinte, eu cheguei a trabalhar com o Babenco de uma maneira muito carinhosa, de duas formas. A gente tinha um papo num determinado momento de possivelmente trabalhar junto numa ideia que ele tinha de fazer um grande thriller, meio comédia abrasiva, discutindo a questão do safari em favelas, que é uma das práticas mais vergonhosas que existe nas periferias da nossa cidade. Aqui do Rio de Janeiro a gente grava o Arena para vocês aí no mundo todo. Acabou que não rolou esse projeto, o Babenco adoeceu. Eu cheguei a trabalhar, inclusive na casa dele, cheguei a visitar a sua casa ali mais ou menos em janeiro de 2016, para um projeto que acabou virando um livro, Mr. Babenco, da Bárbara Paz. Seria um filme também, a gente chegou a gravar junto, virou um documentário absolutamente emocionante que a Bárbara dirigiu sobre ele. Esse filme rendeu a ela uma premiação única para o nosso cinema no Festival de Veneza, onde ela se tornou uma figura recorrente. Ela está trabalhando no próximo longa agora,
com William Dafoe, de quem a gente vai falar em breve, mas eu queria chamar a atenção para vocês do seguinte: o Babenco, ele se tornou uma espécie de grande cronista das vidas periféricas e assoladas pelo crime no nosso país. O Rei da Noite, nunca vi em toda a minha vida, meados dos anos 70, marcou a estreia dele de uma maneira consagradora na ficção, com Paulo José e a Marília Pêra no elenco. Assim, é um grande painel da noite em São Paulo. nostalgia. Só que na sequência ele já emplaca seu mergulho no submundo, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Lúcio Flávio. E aí, no início da década de 80, já com muito sucesso, ele consegue lançar Pichote, que vem da literatura, romance e reportagem do José Louzeiro, permite que ele leve para o mundo um retrato dos menores de rua desassistidos pelo Estado e tocados pela mácula da violência, pela mácula da exclusão. Como é que é mesmo teu nome? Pichote. O Pichote é um filme que foi cercado por tragédias envolvendo, inclusive, o seu protagonista. Isso inspirou um filme do José Joffre chamado Quem Matou o Pichote. Tem um filme, Pichote em Memória, que passou no É Tudo Verdade. O filme é um documentário, aliás, que eu adoro. O Pichote ganhou um prêmio no Festival de Locarno. A Marília Pêra foi destacada pelo Círculo de Críticos de Nova York, enfim. O sucesso aí levou o Babenco ao Beijo da Mulher-Aranha, que foi consagrado com indicações das estatuetas da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood e rendeu a ele, aliás, rendeu a William Hurt o Oscar de melhor ator. É um filme memorável, um grande sucesso, com Sônia Braga, uma das nossas grandes intérpretes. O Babenco faz filmes internacionais como Iron Weed, com a Meryl Streep e o Jack Nicholson, filma um épico sobre a violência contra os indígenas no nosso país, Brincando nos Campos do Senhor, que tem Daryl Hannah, Tom Berenger e principalmente Tom Waits. Eu me lembro que uma vez eu entrevistei o Babenco e falei com ele assim: você me desculpa eu te fazer uma pergunta quase pessoal, e ele ficou um pouco assustado. Eu falei com ele: existe uma sequência do Brincando nos Campos do Senhor em que o Wolf, o personagem do Tom Waits, voa com seu teco-teco sobre a Amazônia e quando os indígenas vão correndo, ele fala assim: parece a diáspora judaica. E eu perguntei para ele: isso está no livro do Peter Mattinson ou isso foi uma invenção sua? E ele ficou muito feliz e dali nasceu a nossa amizade, que depois se fez mais forte no momento que ele levou aos cinemas um filme extraordinário de 2007, chamado O Passado, com Gael Garcia Bernal. Eu acho que revisitar a obra do Babenco, uma obra que tem poucos filmes, mas filmes singulares, é uma experiência única de entender um artista que utilizou o conceito de um cosmopolitismo da forma mais poética possível. E eu acho que neste momento criativo, a Bárbara Paz está trabalhando isso de uma maneira singular em suas experiências como direção. Ela fez um curta que ganhou espaço em Veneza ali na época da pandemia, mais ou menos em 2021, e fez um documentário, A Rua do Pescador, que é uma grande investigação sobre as vítimas das enchentes em Porto Alegre. Para mim foi o grande filme catástrofe latino-americano dos últimos anos, é um dos documentários mais poderosos lançados nesse país em 2025. Na Berlinale de 2023, rolou um thriller memorável chamado Inside, em que o William Dafoe, ele é um ladrão de obras de arte, que ele fica trancado num apartamento de luxo e ele acaba transformando o espaço desse prédio numa grande instalação viva. Esse filme foi lançado aqui pela Amazon Prime, está no Prime Video, provavelmente. E eu me lembro que na coletiva de imprensa eu falei com o Dafoe que o Babenco dizia que ele era um dos atores com a maior habilidade de extrair inconformismo, inquietação e poesia do silêncio. E ele ficou muito comovido, e eu me lembro dele falar para mim: é uma pena que o amigo hindu não teve uma carreira mais possante e mais vívida do que merecia.
Esse Canto de Cisne do Babenco, ele acabou tendo uma recepção muito aquém do que merecia, mas agora que ele já completou uma década de existência, ele precisa ser revisitado e ser compreendido com toda a sua dimensão lúdica de entendimento da finitude. Ele é um filme que dialoga de uma maneira quase que biográfica, que eu diria também autogeográfica, com a história do próprio Babenco. O Marco Rica chegou até a emprestar a voz para o Willem Dafoe na versão brasileira do filme, porque a maioria dos atores falam em inglês nesse longa, embora sejam atores brasileiros. Um desses atores está brilhante em cena, é o Selton Mello, que interpreta uma coisa que a gente poderia definir como um anjo da morte, um ser muito misterioso que entra do nada no quarto do personagem central, vivido pelo Dafoe, que é um cineasta, que logo após seu casamento, uma personagem interpretada pela Maria Fernanda Cândido, ele é acometido por um linfoma, entra num processo de deterioração física terminal e com a ajuda de um médico, que é o Drauzio Varela, na prática, interpretado pelo Reinaldo Gianecchini, ele tem uma batalha para sobreviver. Ali ele encontra num garotinho o único companheiro de calvário dele numa luta para tentar enganar a perda. E logo na sequência, depois de uma série de intervenções médicas, há uma recuperação, e essa recuperação é seguida de uma grande transcendência, que é onde entra a personagem da Bárbara Paz, com direito até uma evocação à Casa dos Artistas. Come on with the rain, I've a smile on my face. O Babenco faz uma grande mistura da sua própria vida e da vida da Bárbara, numa certa medida, num filme que é um estudo vertiginoso sobre a nossa desesperada sanha em busca da sobrevivência. E o Willem Dafoe tem uma interpretação magnífica. O Babenco chegou nele, embora o Babenco tinha acesso a grandes artistas internacionais, tinha uma época que ele chegou a trabalhar numa adaptação do romance O Mar, do John Banville, que é um livro magnífico, que acabou não saindo, porque o Dafoe veio fazer um espetáculo teatral com o Mikhail Baryshnikov no Brasil, chegou a passar na Velha, na Cidade das Artes. O Babenco teve um encontro com ele, e daí saiu esse filme lindo. Eu tô olhando agora pro lugar certo. Desculpa, é só porque é impossível a gente celebrar o legado do Babenco sem falar de Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Até porque tem um pôster dele logo no começo do Agente Secreto. Filme que rendeu 4 prêmios para o nosso cinema no Festival de Cannes e só faz ganhar Laura por onde passa. Recebeu a capa da revista Cahiers do Cinema. Aliás, vale a pena vocês darem uma olhada nessa capa da edição de dezembro aí, olha só. O filme do Kleber Mendonça Filho entrou em 4º na lista dos 10 mais de uma revista que é considerada a Bíblia da cinefilia. O Babenco de vez em quando falava da Cahiers comigo, mas ele falava de uma maneira um pouco desencantada. Eu me lembro que ele chegou a dar uma palestra na Mostra de São Paulo, a Mostra organizava no passado umas grandes conversações com os artistas. Isso foi em 2007, se eu não me engano, no ano que ele abriu a mostra com o passado, uma abertura memorável, um grande filme. E eu me lembro dele falar assim, o cinema acabou, mas ele continua fazendo filmes. E eu me lembro que ele trabalhou num filme em episódios que eu queria muito que fosse lançado no Brasil, Words with Gods, um filme organizado pelo Guillermo Arriaga, escritor mexicano e também realizador, que tem o Emir Kusturica no projeto. São um grande trabalho. Tem o Arriaga, o Kusturica e o Babenco, um homem que comprou um pato, que tem o Chico Dias, a Bárbara Paz e um pato. Grande filme do Babenco que deveria ser exibido por aí. Lúcio Flávio é um grande thriller, talvez seja uma espécie de microcurso de como fazer uma representação de máfias no Brasil a partir de um diálogo com a literatura do filão romance e reportagem, a partir da prosa de José Louzeiro,
que não apenas escreveu o romance que o Babenco usou como matéria-prima, além de uma série de materiais jornalísticos da época, da década de 70, mas também ele trabalhou no próprio roteiro. Jorge Duran trabalhou com ele, o grande cineasta por trás do Proibido Proibido. O Lúcio Flávio é a história de um ladrão de bancos, conhecido não só pela sua destreza, mas também pela sua figura apolínea, que seduzia homens e mulheres por onde passava, encantava essas figuras, vivido por um Reginaldo Faria em estado de graça. Naquele momento, o Reginaldo já havia se estabelecido não apenas como um grande ator, mas como um diretor de sucesso. Foi por conta dele que a Pornô Chanchada nasceu em 1969 com Os Paqueras, e ele saiu fazendo grandes filmes. O Lúcio Flávio, em meio aos seus roubos, ele enfrenta o achaque da polícia corrupta encarnada na figura de um policial chamado Moretti, que é uma espécie de alter ego do Mariel Mariscot, e essa figura líder dos pilares, dos Homens de Ouro, do Esquadrão da Morte da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ali entre os anos 60 e 70, e o Moretti é interpretado por alguém que merece atenção agora, rebombem os tambores, o homem que foi expulso de uma suruba por mau comportamento. Eu estou me referindo a Paulo César Cristofoletti de Campos Velho, Péréio, ponto. Ele encarna o mal assumido que traduz a criminalidade de uma polícia sem lei num estado completamente perdido no Brasil da ditadura militar escancarada por Babenco. 7x7 é o grande sistema que abarca o Arena no 7, que é um dos programas que a gente tem aqui ao lado do imperdível Momento Crítico, que promove a produção de playlists, cobertura de festivais e até livro faz. Quem é o vencedor do programa de hoje? De um lado, o memorável Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, ganhador de prêmios em Gramado e na Itália, dono de uma bilheteria que beira 5 milhões de espectadores. Do outro, o Canto de Cisne de Babenco, amigo hindu, que trouxe William Dafoe para filmar no Brasil. O Arena no 7 desta semana, que está homenageando Hector Babenco, tem a honra de celebrar como filme vitorioso este início de temporada 2026, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Poxa, até que enfim, hein? Existe um ponto que o Kleber Mendonça Filho levantou numa entrevista que ele concedeu ao site português c7cinema.net de Jorge Pereira Rosa, lá no Festival de San Sebastián, da Espanha, que é o seguinte: o Agente Secreto é um thriller, mas durante muito tempo um certo patrulhamento estético e, sobretudo, político tornou inviável que um cinema latino-americano devotado a reflexões contestatórias das nossas contradições, sobretudo no âmbito marxista, pudesse produzir um cinema de gênero que flertasse com cartilhas majoritariamente utilizadas pelo cinema comercial americano. Eis que o Babenco faz um grande filme sobre crime com Reginaldo Faria no papel de um criminoso que desafiou o Esquadrão da Morte da Polícia Militar no Rio de Janeiro, e a partir desse desafio abriu todo um debate sobre corrupção. Por essa e por todas as razões, esse Arena celebra a necessidade de se redescobrir Lúcio Flávio e, sobretudo, de cantar loas à relevância de Hector Babenco como um dos grandes titãs do nosso cinema. Quando ele morreu, o Kleber escreveu uma coisa muito bacana no Facebook. Morreu um cineasta de cinema, um diretor que pensava as estéticas do audiovisual para a tela grande. Eu termino este programa chamando a atenção para vocês para um filme imperdível que está na Amazon Prime, da mesma Argentina que serviu de berço para o Babenco,
chamado Belém, da diretora Dolores Fonzi, que é uma grande reflexão das lutas dos nossos povos aqui, da nossa Pangeia, de Nuestros Hermanos, e mais do que tudo, Nuestras Hermanas, contra a violência contra as mulheres em função da escolha, que é unicamente delas, acerca do direito ao aborto. É um filme que recria a violência estatal contra uma jovem que não tinha noção de que estava grávida, chegou num hospital passando mal, nesse hospital sofreu um aborto sem ter a consciência do seu estado de saúde, foi presa e condenada ferozmente sob a acusação de assassinato. Uma advogada, que no filme é interpretada pela Dolores Fonzi, assume a luta para defendê-la e, mais do que isso, defender um direito que deveria ser inato e inquestionável ao próprio corpo. Toda a nossa celebração da cultura cinematográfica depende totalmente da adesão de vocês. Deixe o seu like, se engaje aqui com a gente, deixe seus comentários, as curtidas de vocês e, sobretudo, os compartilhamentos nas redes sociais são fundamentais para o nosso projeto existir. Salve Hector Babenco, salve o cinema brasileiro!